vastidão e riqueza de sua doutrina sobre a Eucaristia. Felizes por estarmos reunidos como irmãos, de pé, iniciemos nossa celebração com o canto de entrada 265. Todo dia eu me encontro. Todo dia eu encontro muita gente que vai e vem. O que pensa, o que vive, o que sente, eu não sei se o sabe alguém. Caminhar com razão, desde a vida a lição. E cantar, e ao mundo a Deus levar. Pena de quem anda pela vida sem ter pra ver. É jornada desse meio quase perdida, guardando o que aprender. Caminhar com razão, pela vida a lição. E sorrir, e cantar, e ao mundo a Deus levar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Que bom que você veio à Santa Missa para juntos celebrarmos a Santa Missa. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Discípulos de Jesus Cristo, precisamos nos igualarmos a Ele, o homem manso e humilde, o homem misericordioso, compassivo, o homem justo, o homem que procura sempre fazer a vontade de seu Pai, que também, por Ele, é nosso Pai. Esse Pai está sempre disposto para nos acolher, para nos abraçar todas as vezes que, reconhecendo os nossos pecados, volvemos para Ele e de joelhos suplicamos o perdão dos pecados. Vamos então invocar a sua misericórdia para que na sua infinita bondade e ternura venha ao nosso encontro, nos perdoe todos os nossos pecados. Acolhamos a água benta que será aspergida sobre nós, lembrando-nos o nosso batismo através do qual nós fomos limpos de todos os pecados, começando dos pecados originais até os pecados cometidos na hora antes do nosso batismo. E que esta água nos lembre Jesus Cristo, que pela sua paixão, morte e ressurreição garantiu-nos a vida eterna. Ato penitencial, canto de número 38. Perdoai-nos, ó Pai. Perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofender. Se eu não perdoar o meu irmão,
pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Ó Deus, força dos que em vós esperam, que fizestes brilhar na vossa igreja o bispo São João Crisóstomo, por admirável eloquência e grande coragem nas provações. Dai-nos seguir os seus ensinamentos e robustecer-nos com sua invencível fortaleza. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados para a liturgia da fé. A vida do cristão está inteiramente situada entre dois povos: a experiência da misericórdia de Deus e a solicitude lúcida e misericordiosa pelos irmãos. Ouçamos. Início da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, a graça, a misericórdia e a paz de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Agradeço àquele que me deu força, Cristo Jesus, nosso Senhor, pela confiança que teve em mim, ao designar-me para o seu serviço, a mim, que antes blasfemava, perseguiu e insultava, mas encontrarei misericórdia, porque agi como a ignorância de quem não tem fé. Transbordou a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Essas são para nós, no dia de hoje, palavras do Senhor.
tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que está no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Estamos diante de 5 palavras fundamentais a partir desse texto que juntos acabamos de ouvir. A primeira palavra, visão. A segunda palavra, cisco. A terceira palavra, trave. A quarta palavra, cego. A quinta, mestre, guia, caminho, verdade e vida. E este mestre não é outro senão aquele que Paulo nos diz ser apóstolo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não por vontade humana, mas por vontade divina. Cristo, que é a nossa esperança. E depois de Paulo ter feito a sua apresentação, de quem e em nome de quem ele fala, quem o envia e como ele alcançou este beneplácito, este presente de ser discípulo de Jesus Cristo, nos faz lembrar a sua vida do passado. Paulo que perseguia a igreja, Paulo que fazia e desfazia, mas por graça e misericórdia de Deus, ele foi alcançado, e tendo sido alcançado, ele se faz discípulo, não superior ao mestre, mas discípulo igual ao seu mestre. O homem que sai de si para viver em função dos outros. O homem que se torna igual ao seu mestre, assim como Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer pelos pecados da humanidade, assim Paulo se faz tudo para ganhar a todos. Se faz verdadeiramente discípulo, a exemplo do seu mestre, que é Jesus. Continuando, agradeço àquele que me deu força, Cristo Jesus nosso Senhor, pela confiança que teve em mim, ao designar-me para o seu serviço, a mim que antes blasfemava. Vejam a gratidão da pessoa que entende que o ministério que está exercendo não o exerce em seu próprio nome, mas não porque seja o melhor dos outros, mas porque por benevolência divina foi chamado e enviado para a missão. Que exemplo de humildade, que exemplo de determinação é este de Paulo, e que lição de vida ele nos ensina hoje. Nós, que muitíssimas vezes gostamos de nos vangloriarmos, de substituir, de tirar o lugar que a Deus merece, a Deus pertence, e nos colocamos a nós. Nós que pelo fato de sabermos isto ou aquilo, nos colocamos em cima e no palanque, pensamos que nós somos os donos daquilo do ministério que estamos exercendo. Nós nos esquecemos que somos meros instrumentos de Deus. Nos esquecemos que nós somos a voz de Deus para os homens. Nós nos esquecemos que somos a mão de Deus para os homens. Nós nos esquecemos que o nosso olhar
deveria ser, se não é, igual ao olhar de Jesus. O tom da nossa voz deveria ser igual ao tom da voz de Jesus. Tudo o que nós fôssemos fazer deveria ser igual ao nosso Mestre, como nos diz o Evangelho. O Mestre é Mestre e o discípulo é discípulo. Cabe ao discípulo ser igual ao seu Mestre. Jesus faz uma exigência mínima. Ele não exige que nós sejamos os melhores do que Ele. Porque, na verdade, ninguém será igual a Jesus. Ninguém vai conseguir fazer o que Jesus fez por todos nós. Mas Ele exige que, na medida do possível, você ao menos se aproxime a Ele. Dê-vos o exemplo, para que assim como eu fiz, assim vocês façam também uns aos outros. E o exemplo que Jesus deu é o exemplo de serviço, é o exemplo de humildade, o exemplo de perdoar, o exemplo da misericórdia, o exemplo da compaixão, o exemplo de amar, sempre amar e, se for necessário, sofrer por causa do amor. Essa carta que Paulo escreve a Timóteo, naquele tempo, tinha o destinatário Timóteo, mas hoje o destinatário somos todos nós que estamos aqui. Somos os Timóteos de hoje. E que Paulo conta a sua experiência do discipulado. Muitíssimas vezes nós, como dizia há pouco, invertemos os papéis. Se você e eu soubéssemos de quem somos discípulos, não nos teríamos vangloriado, nós não teríamos passado em cima de tudo e de todos, nós não teríamos lutado para que nós sobressaíssemos no meio dos outros, não na dimensão do serviço, mas na dimensão de ser melhores do que os outros. Era tão bom se os membros do movimento de irmãos fossem os primeiros na dimensão do serviço, como Jesus fez. Era tão bom se os membros do movimento de irmão, digo movimento de irmãos porque hoje a missa é vossa. Então, são vocês que estão animando a missa. Era tão bom se os membros do movimento de irmãos fossem os primeiros a compreender as fraquezas dos outros. Era tão bom se os membros do movimento de irmãos fossem os primeiros a mergulhar na misericórdia para perdoar uns aos outros. Era tão bom se os membros do movimento de irmãos fossem os primeiros a chegarem na igreja e os últimos a saírem da igreja. Era tão bom se os membros do movimento de irmãos fossem os primeiros a fazer silêncio na igreja. Era tão bom se os membros do movimento de irmãos fossem os primeiros a fazer tudo por tudo para que nós fôssemos uma família unida, coesa, uma família que, de mãos dadas, vive o shalom e se deseja a paz uns aos outros. E não somente uma paz vocal, uma paz que sai da boca para fora, mas uma paz que sai do coração, que uma paz que se converte em ações concretas. Isto é ser discípulo de Jesus. Era tão bom se o padre fosse o primeiro a passar olhando, saudando, conversando, ganhando tempo, ouvindo, compreendendo, ajudando, perdoando, acolhendo. Era tão bom se o padre fosse o primeiro a dobrar os seus joelhos diante do Santíssimo. Era tão bom se o padre fosse o primeiro discípulo, não acima do mestre, mas igual ao seu mestre. Depois de ter falado sobre isso, voltemos para a visão. Como é que o padre vai ser discípulo igual ao seu mestre? É tendo os olhos abertos.
mas não olhos abertos para julgar, não olhos abertos para condenar, não olhos abertos para falar mal dos outros, não olhos abertos para rotular os outros, não olhos abertos para criar divisão, para separar, não olhos abertos para expulsar, mas olhos abertos para enxergar primeiro os seus próprios defeitos, as suas próprias limitações, os seus próprios problemas, as suas próprias dificuldades, as suas próprias misérias, a sua própria humanidade, para depois entender a fraqueza de cada um de vocês, para depois entender as falhas de cada um de vocês, para depois poder ir ao encontro do irmão que errou, dizer: meu irmão, nós somos humanos, mas Deus não nos... Nós somos humanos sim, mas Deus não nos fez para pecar. Deus não nos fez para permanecermos no erro. Deus nos fez para erguermos a nossa cabeça e avançar e caminhar, dar a volta por cima. E se eu tiver olhos abertos simplesmente para censurar, para criticar, para rotular, para excluir, para discriminar, para marginalizar, eu serei aquele que, tendo a trave nos seus próprios olhos, quer dirigir os outros, quer corrigir os outros que têm um cisco no olho. A trave, entendemos o que significa. A trave nos impede de enxergar o que está do outro lado. A trave nos impede de reconhecer que nós também falhamos. A trave faz com que nós nos coloquemos no pedestal. Pensemos que nós não erramos, nós nunca caímos, nós nunca fizemos o pecado. E como entre nós isso é comum? Verdade ou mentira? Verdade. E Jesus está falando para cada um de nós aqui. Quando você vê o outro caindo, lembre-se que você só está vendo um erro, uma falha. E talvez as suas falhas sejam piores do que a falha dele. E muitas das vezes, quem critica os outros esconde muitos outros problemas atrás. E Jesus fala para cada um de nós que estamos aqui dentro da igreja. Eu falei do movimento de irmãos, falei de mim mesmo. Mas Jesus não fala só para esse público, vocês, movimento de irmãos e eu. Jesus fala para todos nós. Quantas vezes nós falamos? Quantas vezes nós fofocamos? Quantas vezes nós apontamos o dedo? Quantas vezes nós rotulamos os outros? Quantas vezes nós excluímos os outros? Meu irmão, minha irmã, toda vez que eu e você agimos desta maneira, nós nos colocamos no lugar daquele que tem o poder de julgar. E nós nos esquecemos que também nós somos falhos. E talvez você veja somente um erro, uma poeirazinha que pousou na veste do outro, na roupa da outra, mas você não passa o tempo, você não passa nenhum perigo. Cheio de sujeira, cheio de podridão. E Jesus lhe adverte: um cego não pode guiar o outro cego. É preciso que você e eu afinemos, limpemos os nossos olhos. Vamos ao oftalmo. O oftalmo verdadeiro, que é Jesus, aquele que nos limpa profundamente, limpa a nossa córnea, troca a nossa visão, nos dá um novo direcionamento. Ele é o guia, Ele é o mestre, Ele é o rei da nossa vida, Ele é aquele que nos ensina a verdadeira misericórdia.
E como nós devemos olhar para os outros? Você precisa olhar para o outro com sentimento de compaixão. Você precisa olhar para o outro com sentimento de Jesus Cristo. Eis a razão do porquê Paulo diz: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, nossa esperança. Não é por vontade sua, não é por minha própria inteligência ou capacidade que eu sou padre. Eu sou padre pela benevolência e misericórdia de Deus. Existem outras pessoas mais inteligentes do que eu, gênias do que eu, sábias do que eu, mais capazes do que eu, com muitas qualidades e virtudes do que eu. Mas infelizmente é a esse Benigo que Deus escolheu para ser padre. Eu, sendo Benigo, escolhido por Jesus para ser o seu discípulo, o seu apóstolo, devo erguer os meus olhos e as minhas mãos e dobrar os meus joelhos, dizer muito obrigado, meu Deus, a ti o louvor, a honra, a bondade, a realeza pelos séculos dos séculos. Porque no meu imerecimento deste grande presente, deste grande dom, você me incluiu no número, me faz contar entre aqueles que elevam o cálice da salvação para o perdão dos pecados do povo e dos seus próprios pecados. Você, membro do movimento de irmãos, ingresso agora no movimento de irmãos, você que faz parte deste movimento, desta associação, dessa pastoral, louve e agradeça a Deus, porque foi Deus quem te escolheu para que tu exercesses este ministério. Que Paulo nos ajude e nos ensine de fato a olharmos para Jesus e não a olhar para os erros dos outros, para as falhas dos outros. Aprendamos com Jesus e sejamos verdadeiramente discípulos de Jesus e sejamos iguais a Ele na misericórdia, na compaixão, na ternura, na bondade e na misericórdia. Amém? Para que na verdade isso aconteça na nossa vida, a gente precisa dizer a Deus: Pai, nós somos indignos, mas nas vossas mãos nós depositamos as nossas preces. Atendei na vossa infinita misericórdia e compaixão. Juntos digamos: atendei, Senhor, a nossa prece. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pela Igreja, portadora e anunciadora do projeto de Jesus, rezemos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pelos evangelizadores e agentes de pastoral, rezemos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pelos missionários e ministros ordenados, rezemos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pelos que têm a responsabilidade de julgar e decidir, rezemos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pelos que caminham no mundo sem a luz da palavra de Deus, rezemos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pai de misericórdia e de ternura, atendei as nossas preces, não segundo a grandeza dos nossos pecados, mas segundo a vossa infinita bondade. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Momento profetório. Felizes, ofertemos a Deus tudo aquilo que trouxemos de bom, tudo aquilo que Ele nos dá em nossa vida, com um canto de ofertório 290, um coração para amar. Para
que, seguindo as suas exortações, também nos ofereçamos a vós com alegria, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação darmos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo nosso Senhor. Na Assembleia dos Santos, vós sois glorificado e coroando os seus méritos, exaltais vossos próprios dons. Nos vossos santos e santas, ofereceis um exemplo para a nossa vida, a comunhão que nos une, a intercessão que nos ajuda. Assistindo-os por tão grandes testemunhas, possamos correr com perseverança no certame que nos é proposto receber com eles a coroa imperecível por Cristo nosso Senhor. Enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos e todos os santos, nós nos aclamamos, cantando a uma só voz. O sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos o Senhor a morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando após a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai com bebida em cálice da salvação e vos agradecemos por nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença do Senhor. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós nos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos do vosso Filho, Quintino Candiotto, por quem celebramos a missa do sétimo dia, de Maria Lima, Anacleto, Abigail,
pelas almas mais necessitadas do purgatório e abandonadas, aqueles chamados para vós, configurados com Cristo na morte e com Cristo no debate igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que perderam nesta vida. Acolhi junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós nos pedimos, tende piedade de todos nós, pela saúde de todos os doentes da nossa comunidade, pelas crianças, pelos jovens, pelos casais, pelos membros do movimento de irmãos, por cada um de nós que estamos aqui na igreja, pela sua intenção. Ó Pai, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, São João Crisóstomo, São Pedro e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, com muita fé, confiança e esperança, rezemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso, Que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto vive a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-nos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor em Cristo nos une. Esta paz, desejemos-nos uns aos outros o Shalom. Amém.
agora eu vou receber você. Mas não somente quero que você entre no meu coração, mas através de mim você entre no coração da minha família, de cada membro da minha família. Que você entre na minha casa, que você seja o meu tudo. Você que vai comungar, receba-o por você e também pelos seus. Com fé, Jesus que você vai receber vai produzir efeitos de cura, de libertação, de salvação, de graça e de bênção para você e para os seus. Porque Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de ter a palavra, mas dizer uma palavra e ser salvo. Concedei, ó Deus de misericórdia, que a comunhão recebida na festa de São João Crisóstomo nos confirme no vosso amor e nos transforme em testemunhas da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora vamos fazer a bênção da saúde. Vamos abençoar os objetos que estão ali. E em seguida, a bênção final vai ser individual. Cada um vai vir em procissão. Faça a oração individual e a bênção individual. E enquanto a gente vai cantando. O Senhor esteja convosco. O Senhor que curaste os muitos enfermos, restituí, se for da vossa vontade, a vontade do Pai, a saúde a todas as pessoas
pessoas que têm ornamentos. Senhor, abençoai os alimentos dos vossos filhos e filhas, em todos os lugares das casas onde eles estão, esses elementos. Passai e tocai nesses elementos, aspergir sobre estes elementos a água benta que será aspergida sobre esses objetos que estão ali. Abençoai, Senhor, a água, abençoai, Senhor, as fotografias, as chaves, abençoai os documentos, abençoai as crianças, abençoai as vestes, abençoai todos os móveis desses filhos e filhas, abençoai as viaturas, abençoai, 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 e de modo muito especial, abençoai os doentes. Senhor, tenha piedade dos doentes, todos juntos. Senhor, tenha piedade dos doentes. Senhor, abençoai a minha vida. Senhor, abençoai a minha vida. Senhor, abençoai a minha casa. Senhor, abençoai a minha casa. Senhor, abençoai a minha família. Senhor, abençoai a minha família. Senhor, abençoai o meu marido. Senhor, abençoai o meu marido. Senhor, abençoai a minha esposa. Senhor, abençoai a minha esposa. Senhor, abençoai os meus filhos. Senhor, abençoai os meus filhos. Senhor, abençoai os meus pais. Senhor, abençoai os meus pais. Senhor, abençoai os meus irmãos. Senhor, abençoai os meus irmãos. Senhor, abençoai os meus inimigos. Senhor, abençoai os meus inimigos. Senhor, abençoai os que me desejam mal. Senhor, abençoai os que me desejam mal. Senhor, abençoai os que me caluniam. Senhor, abençoai os que me caluniam. Senhor, abençoai os que me perseguem. Senhor, abençoai os que me perseguem. Senhor, abençoai os meus negócios. Senhor, abençoai os meus negócios. Senhor, abençoai os meus projetos. Senhor, abençoai os meus projetos. Senhor, abençoai a minha família, a minha rua. Senhor, abençoai a minha rua. Senhor, abençoai os meus vizinhos. Senhor, abençoai os meus vizinhos. Senhor, abençoai o meu bairro. Senhor, abençoai o meu bairro. Senhor, abençoai a minha paróquia. Senhor, abençoai a minha paróquia. Pelo sinal e poder da Santa Cruz e pela intercessão da Virgem Maria, o Senhor vos abençoe e proteja. Volva seu olhar sobre vós e tenha compaixão de cada um de vós. Que Ele mostre sua face misericordiosa, vos dê a paz, vos conceda a plena saúde. Jesus, que aliviou os sofrimentos, vos dê a paz, vos conceda a plena saúde, vos liberte os possessos, afaste de vós todos os males e enfermidades. Pelo sinal da Santa Cruz, Deus Pai vos abençoe, agora e sempre, e vos livre de todos os perigos dos espíritos maus e malignos, e vos conceda uma noite tranquila, para que amanhã possais servir melhor o Senhor. Amém. E com o seu poder se digne abençoar as fotografias, abençoar os rosários, abençoar os quadros, abençoar esta água, abençoar estas imagens, abençoar essas carteiras de trabalho, através do São Miguel Arcanjo, sejam quebrados todos os nós, desatados todos os nós, através de Nossa Senhora dos Remédios, Nossa Senhora desatadora dos nós, sejam desatados todos os nós que impedem, todos os tornos, todas as situações, todas as reclamações, todos os miasmas, tudo aquilo que atrapalha a vida das pessoas cujas imagens, cujas fotografias e objetos se encontram nesta mesa. Vós que sois o Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus de bondade, Deus de ternura, Deus de compaixão, volva para cada um de vocês o seu olhar, se compadeça de vocês e vos conceda a graça da sua bênção.
Ele que é o Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. O sol se põe, eu sei não que vai ao som da Ave Maria. Vamos pra casa depois do trabalho, sentindo aqui a nossa alegria. Como a rainha Nossa Senhora. Maria.